eu vou falar sobre bancos de dados geográficos e espaciais. Os bancos de dados geográficos, eles possuem uma característica bem diferente dos bancos de dados comuns, pois eles são capazes de suportar as configurações geométricas em suas tabelas, proporcionando a análise e a consulta espacial, cálculo de áreas, distâncias, além de gerar buffs e outras operações. Eles são preparados especificamente para o armazenamento de dados espaciais, como mapas e imagens de satélite. E na maioria das vezes esses bancos eles são usados nos sistemas gerenciadores de bancos de dados comuns, porém necessitam de extensões que possibilitam trabalhar com esse tipo de informação espacial. E ele consegue operar em várias áreas, como no trânsito e transporte, que seria em redes e infraestrutura, em planejamentos urbanos, no meio ambiente, como controle de queimada, desmatamento e reflorestamento, agricultura e turismo, e na área comercial teria o geomarketing e o mercado imobiliário. Funcionalidades básicas. Trabalhando em conjunto com os bancos espaciais, o SG, Sistema de Informação Geográfico, constitui um sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos humanos que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. Consiste por um conjunto de programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas, com o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente, referenciados a um sistema de coordenadas conhecido. Alguma das funcionalidades dos sistemas de informação geográfica é a entrada e validação de dados espaciais, armazenamento e gerenciamento desses dados, saída e apresentação visual desses dados, transformação de dados espaciais, interação com o usuário, combinação de dados espaciais para criar novas representações do espaço geográfico e ferramentas para análise espacial. As características dos dados geográficos é a razão para estruturar novos tipos de dados e criar novas formas de armazenar e acessar os dados. Os ocorrentes no mundo real podem ser representados em diferentes tipos de dados, por exemplo, dados temáticos, dados cadastrais, dados de redes, dados de modelos numéricos e dados por imagens. Pode-se distinguir 4 universos a serem considerados em um processo de modelagem de dados, sendo eles: o universo do mundo real. Inclui entidades da realidade que serão modeladas pelo sistema. O universo conceitual. Inclui definições matemáticas das entidades para serem adicionadas ao modelo. Universo de representação. Os dados das entidades são mapeados e representados graficamente no modelo. Universo de implementação é onde os dados e algoritmos utilizados nas operações são escolhidos e o sistema é codificado. Segurança e proteção de dados espaciais e geográficos. O responsável pela proteção e segurança dos dados é chamado gerenciador de transação. Ele assegura que várias consultas sejam executadas ao mesmo tempo e não interfiram uma com as outras, e também que o sistema não perca dados caso ocorra falhas. Uma transação é uma sequência de operações que manipulam o banco de dados. Através disso, é possível aumentar a proteção contra futuras falhas e acesso concorrente. Também são ferramentas que garantem a segurança e proteção dos dados espaciais e geográficos. Os backups em mais de uma localização, como por exemplo nas nuvens, no computador da entidade e em HD externo. A recuperação dos dados e salvamento automático das informações pelo próprio sistema. Atualmente, alguns programas de SGBD desenvolveram extensões que inserem no software características de sistemas gerenciadores de banco de dados geográficos. O PostgreSQL, MySQL e Oracle, sendo os dois primeiros softwares gratuitos e o último proprietário, ou seja, pagos.